Hoje a gente vai ver porque quando você tem um sistema trifásico, a, a tensão entre uma fase e o neutro, aqui no Paraná, é 127 volts. E quando você faz fase e fase, é 220. 127 mais 127 dá 254. Por que é 220? É somado? Como que é? Então, nós vamos ver isso hoje. Aqui você tem, depois que sai do transformador, você tem o primário e o secundário. O secundário aqui, você está no sistema estrela, você olhando no ângulo de 360 graus, ó, você tem a fase 1 aqui, a fase 2 e a fase 3. E elas são defasadas de 120 graus. Ó. 120, 120, 120. Aqui vai dar 360. E depois você tem o neutro aterrado. Quando você faz neutro e pega essa fase 1 aqui, ó, vai dar 127 volts, a diferença de potencial. E quando você pega fase e fase, ó, pega fase e fase. Aí eu fiz o desenho aqui, ó, fase e fase. Eu quero saber qual que é a diferença de potencial entre essas duas fases. O que você vai fazer? Ó? Você vai dividir aqui no meio, ó, se dividir no meio, no ângulo de 60 graus, de um ângulo de 90 graus, aqui é 90. Então aqui vai ficar, se aqui é 120, ó, esse aqui é 120, ó, eu estou transferindo ele para cá 120. A metade é quanto? 60 graus. Aí eu vou achar o seno de 60 graus. Ó. Quanto que é o seno de 60 graus? É o cateto oposto, ó, sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o quê? É a metade, ó, da tensão de linha, ó, que aqui é L sobre 2 e L sobre 2. Então, é L sobre 2 sobre 127. Ó. 160 é L sobre 2 sobre 127. Então, o que você faz? Você passa esse 127 para cá, pode cortar a raiz de 60, o 160 é a raiz de 3 sobre 2, corta a raiz de 2 com a raiz de 2 e faz essa multiplicação aqui. Vai dar 119,9, ou seja, 220 volts. Então, quando você tem neutro e fase, você vai ter 127. E quando você pega fase e fase, você vai ter 220. Isso aqui é a lei dos cossenos também, né? A soma, quando você tem a soma de dois vetores, né? Se eu somar esse vetor com esse aqui, qual que é o resultado? 127, 127, no ângulo de 120 vai dar 220. Ou se não, fazer igual eu fiz ali, dividindo pela metade, né? 60 graus. Então, aí está a explicação, né? Por que vai ser a voltagem vezes a raiz de 3, ó, 127 vezes a raiz de 3. Por que raiz de 3, né? E nunca 127 mais 127. Obrigado a quem assistiu esse vídeo. Vamos compartilhar. E todos os alunos aí de engenharia, né, de eletrotécnica. Um abraço a todos.